Graça e paz, queridos, boa noite. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela liberdade que o Senhor nos tem concedido de te buscarmos, de te encontrarmos na palavra, de nos aprofundarmos nas Escrituras. Te louvamos por isso, ó Senhor, e te pedimos que abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para recebermos deste alimento e que a gente se fortaleça cada vez mais na tua palavra, que é o alicerce para as nossas vidas. Pai, flua livremente nessa noite, Espírito Santo de Deus, levando transformação em todas as casas, em todas as pessoas que estão nos assistindo. É em teu nome, Jesus, que nós agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Continuando aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, hoje nós falaremos sobre a carta de Paulo que ele enviou para a igreja dos Efésios, que ficava lá em Éfeso, uma igreja muito importante. Está aqui na tua tela todo o detalhe desta igreja, do contexto social, do contexto político, geopolítico, econômico. Isso, de novo, estou sempre reforçando isso aula após aula, porque é importante nós entendermos o que estava acontecendo, o que acontecia na cultura, o que acontecia na região, para nós termos clareza dos motivos e do porquê Paulo estava ensinando o que ele estava ensinando para esta cidade. Então, o título do livro é o livro da igreja. Então, aqui é um livro que ele vai tratar das doutrinas fundamentais da igreja. Contextualizando, tem muita informação, tem muito detalhe aqui na tua tela, mas eu vou estar simplesmente destacando alguns pontos mais importantes. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, era a maior igreja da Ásia, era uma cidade muito religiosa, tinha muitos deuses que o povo daquela cidade adorava. O povo daquela cidade adorava mais de 50 deuses. Já já vou estar mostrando um dos deuses que era adorado, e todos esses deuses que eram adorados, eles influenciavam sobre a doutrina da igreja. Os cristãos da época pensavam que conheciam muito, entendiam muito sobre a igreja, então era necessária uma reeducação, e foi isso que Paulo fez, né? Ele reeducou, né? O objetivo dessa carta era reeducar aquele povo que sabia, que pensava, que entendia de tudo, né? Principalmente destacando que o cristianismo ele é muito diferente do que o paganismo. O paganismo por quê? Porque era um povo pagão, que estava acostumado com o paganismo. Então Paulo escreveu, quem escreveu essa carta foi Paulo, e ele estava numa prisão domiciliar em Roma. Então era uma cidade bonita, uma cidade costeira, ele era um hub, ele era um centro, né, e dessa cidade muitas coisas ao redor aconteciam. Então ele tinha um maior porto de toda a Ásia, ele tinha grandes rodovias interestaduais que ligavam todos os pontos, era a melhor rota comercial, e tudo isso, né, influenciava e atraía muitas coisas, atraía idolatria. Então imagine as grandes megalópolis que tem ao redor do mundo nos dias de hoje, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e assim por diante. São cidades super importantes, com muito dinheiro, com muito luxo, com muito comércio, e também isso atrai diversas coisas, atrai drogas, atrai prostituição, atrai o próprio culto a outros deuses, ao paganismo, e é um pouco esse contexto aqui e como nós aplicamos esse ensino para a vida de hoje. Tá? As mulheres da igreja naquela época competiam entre si com as roupas, e a vida social de Éfeso, como é que era? É uma vida imoral. É uma vida totalmente imoral. Para vocês terem uma ideia, né, as pessoas dessa cidade elas eram chamadas de cachorros
por causa da sua imoralidade, por causa da sua imoralidade sexual. Por isso que nós vemos em algumas cartas Paulo falando que as mulheres não poderiam ter cabelo curto. Não é por causa que é proibido, é por causa do que estava acontecendo e por isso Paulo ele tinha que dar um fim nisso para que não influenciasse, não desviasse as pessoas, não levasse para um lado que não era o lado da Bíblia. Só contextualizando um pouco, e agora eu estou colocando aqui na sua tela para vocês terem uma ideia. Este aqui é o templo de Artemis ou Diana, já foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso hoje fica ali na Turquia. Aqui no outro lado tem a estátua dessa deusa. Então era uma deusa, né, que influenciava muito a região. As pessoas iam ali, né, adorar essa deusa. E essa deusa era uma deusa totalmente imoral. E muitas pessoas, e principalmente aqueles novos convertidos que tinham um conhecimento muito grande dessa deusa, quando iam para a igreja, levavam e por desconhecimento tentavam colocar as doutrinas que eles tinham aprendido neste templo com esta cultura pagã dentro da igreja. Então Paulo ele combate isso e nessa noite eu queria estabelecer na sua vida, na minha vida, alguns fundamentos básicos. Então, a aula de hoje é sobre fundamento. O livro ele não é longo, são 6 capítulos, mas são 6 capítulos profundos com muito ensinamento e é hoje que nós vamos passar por alguns fundamentos que têm que estar muito claro em seu coração, na sua mente e enraizado. Quando um fundamento bíblico ele é liberado, ele tem que encontrar morada no coração e principalmente ele tem que ser vivido. Não adianta conhecer e entender, tem que ser colocado em prática e nós colocamos isso em prática através da obediência dia após dia, fazendo e exercitando este fundamento. Amém? E o primeiro fundamento que eu queria abordar nessa noite é o que está logo no começo do capítulo de Éfeso. Vamos ler em Efésios 1, de 4 a 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu destaquei essa parte, sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, ou seja, Deus, Jesus, nos predestinou, eu e você, para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Aqui tem 2 pontos muito importantes, fundamentais, um alicerce para a fé e como é temas profundos, também traz muita discussão, muitas correntes de pensamento sobre isso. É um tema é um tema muito discutido, muito debatido dentro da igreja sobre eleição e sobre predestinação. Mas eu queria aqui passar um conceito básico com isso, do que significa eleição e predestinação. Quem são os eleitos? São aqueles que firmaram uma aliança com Cristo e sendo santos diante dele. Ou seja, quem que é o eleito? O eleito é aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo. É aquele que foi batizado e que busca ser santo diante dele, sem pecado, sendo transformado dia após dia de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Então, esta pessoa, ela se torna uma pessoa eleita. O que significa? E quem são os predestinados? A igreja do Senhor, ela é predestinada para a salvação. Então, a predestinação, ela abrange o que acontecerá com os filhos de Deus, aqueles que serão salvos, porque esta é a maior promessa da Bíblia. Talvez você esteja procurando promessas de bênção, promessa de saúde, de restauração de casamento, a restauração financeira, portas de
emprego, saúde, tantas outras bênçãos que tem na Bíblia. Mas saiba que a coisa mais importante que a Bíblia tem para mim e para você é a salvação. Quando Jesus Cristo voltar, ele levará a igreja dele para o paraíso. E para participar disso, para estar predestinado a isso, ao fim, ao encerramento, né, ao que vai acontecer em Apocalipse, porque Apocalipse ele trata de duas coisas. Eu, no meu entendimento, Apocalipse é uma bênção para a minha vida. Se você entendeu isso, se você é um eleito, você está predestinado a ter a bênção que o livro de Apocalipse traz. Mas, infelizmente, a mídia trata o Apocalipse como destruição, como sofrimento, como tristeza, com coisas ruins. Isso também é verdade, mas é para aqueles que não foram eleitos. Luiz, como faz para uma pessoa ser eleita e ser assim predestinada a ser salva, a ir para o paraíso? Simples. Entregar a sua vida para Jesus Cristo, obedecer os mandamentos dele e ser santo e ser sem culpa diante dele. Veja, sermos santos e sem culpa diante dele. Infelizmente, hoje, com essa relativização que acontece muito nos dias de hoje, as pessoas elas se colocam numa posição de pecadoras e que não conseguem sair desses pecados e mesmo assim elas acham que Jesus Cristo vai salvá-las. Veja, eu não estou declarando, falando nem que sim, nem que não. Eu estou lendo o que está nesse versículo, nessa passagem que diz que Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos o quê? Pecadores? Não, para sermos santos e sem culpa diante dele, sem culpa. A Bíblia diz que todos nós, toda a humanidade prestará contas, sentará-se diante de Jesus Cristo. E aí, quando nós sentarmos diante de Jesus Cristo, ou nós teremos culpa diante dele, ou nós não teremos culpa diante dele. É por isso que o nosso esforço, lutar contra a carne, o nosso dia a dia vai construir se nós teremos culpa diante de Jesus ou se nós não teremos culpa diante de Jesus. Então fica aqui um incentivo para buscarmos em obediência a santidade, aquilo que Jesus nos ensina na Bíblia, para no futuro, quando ele voltar, nós vivermos o melhor, para nós vivermos no paraíso. Amém? Então é um tema, de novo, né? Acho que eu contextualizei bem, é muito debatido, mas se mantenha-se, apegue neste básico aqui, cuidado com as falsas doutrinas que existem sobre esses dois fundamentos aqui. O próximo fundamento que eu queria compartilhar é sobre o que eu tenho falado muito. Você tem escutado muito quando eu falo sobre o Espírito Santo de Deus. No primeiro capítulo, Paulo fala sobre quem são as pessoas que recebem o selo do Espírito Santo de Deus. Vamos ler uma passagem. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Veja, vamos entender um pouco aqui nesses dois versículos aqui. Aqui ele está falando, agora vocês também ouviram a verdade, ou seja, as pessoas escutaram a palavra de Deus, que é as boas novas da salvação. Queridos, as boas novas, o fundamento, a mensagem mais importante da Bíblia vai além do que cura, vai além do que prosperidade, vai além do que restauração. É mensagem de salvação. É mensagem de salvação para não ir para o inferno e sim ir para a glória com o Senhor. Então, as pessoas aqui receberam as boas novas da salvação e por causa das boas novas, elas creram em Cristo. Quando isso acontece de forma espiritual, é como se fosse colocado um selo
em mim e em você, dizendo que nós somos propriedades de Deus, propriedades de Jesus. Isso no mundo espiritual tem extrema relevância e extrema importância, porque este selo, o Espírito Santo de Deus, foi prometido por Jesus. Nós vemos diversas vezes, teve profecias no Antigo Testamento, teve Jesus Cristo dizendo que ele derramaria do Espírito dele, que ele nos selaria com o Espírito, e agora dentro de nós temos um agente espiritual, um pouco do que eu falei na aula passada, que existe uma luta da carne contra o Espírito Santo. Então esse Espírito, ele é o motor, ele é a engrenagem que vai ser trabalhado dentro de nós para nós abrirmos mão do pecado, porque o Espírito Santo, o papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado é se está pecando ou não, quando tem mentira, quando tem traição, quando tem bebedeira, quando tem drogas. O Espírito Santo fala para a pessoa, abre mão disso, para com isso, chega com isso. A ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, não é que ele vai amarrar as nossas mãos, né, literalmente, e nos afastar do pecado. Não, ele vai nos mostrar. No final do dia vai ser uma decisão nossa, baseada na fé, de abrirmos mão, de mudarmos a nossa vida, né, e mantermos firmes essa herança. E a justiça de Deus. Quem recebe a justiça de Deus é aqueles que andam em santidade, porque eles serão justificados por Deus. Então convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o juízo é o juízo de Deus. O juiz que vai, né, decidir se nós vamos para o paraíso ou se nós vamos para o inferno. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus está predestinado a ir para o céu. E aqui ele fala, né, que ele vai voltar, vai nos resgatar para nós não sofrermos a consequência do pecado, né, falando o que vai acontecer em Apocalipse e nós morarmos na eternidade. Então, este é um outro fundamento muito importante. Você que está me escutando nessa noite, que entregou sua vida para Jesus, que foi batizado nas águas, que anda em santidade, você ganhou um selo do Espírito Santo de Deus, e isso no mundo espiritual é muito relevante. Por isso, né, acredite, tenha fé, ore, coloque isto em prática, porque tem um peso espiritual e Deus atende a oração dos que são selados com o Espírito Santo de Deus. O próximo fundamento muito importante, também tem muito ensino errado, não ensino errado, mas tem ideias erradas. Este fundamento aqui muitas vezes é colocado de forma errada em muitas igrejas e até em outras religiões é muito praticado isso, né? Aqui ele está dizendo que a salvação é pela graça. Veja, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Eu até destaquei isso, salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma obra, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Veja o que está falando aqui, né? Que não é por boas obras, né? O que significa boas obras? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela é muito caridosa, ela ajuda muitas as pessoas, ela dá muito dinheiro, ou ela se dispõe muito, né, de cuidar dos enfermos, de cuidar dos doentes, mas essa pessoa ela ainda não entregou a sua vida para Cristo. Será que ela vai para o céu? Esse versículo não está dizendo isso. Esse versículo não está dizendo que será por obras que nós iremos para o céu. O que ele está dizendo é, não é pela força do homem que ninguém vai para o céu. Nós só temos a condição de sermos salvos e irmos para o céu por causa da graça de Deus. Não há nada que o homem possa fazer. Não há dinheiro que possa comprar a salvação. A salvação é pela fé. Tanto que Romanos diz, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em teu coração que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. É a base da confissão.
é a base de acreditar que realmente Jesus Cristo hoje vive e está na glória, essa pessoa será salva. Mas, então você pode estar perguntando, Luiz, então uma pessoa que entregou sua vida para Cristo, uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo de Deus, ela não precisa fazer boas obras? Claro que precisa, mas isso é consequência. O coração de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo automaticamente vai gerar nela a vontade de ajudar o próximo conforme os seus recursos, mas não ao contrário. Não é que uma pessoa com boas obras vai ter o direito à salvação. Não, é ao contrário, o caminho é inverso. Começa pela fé. O Espírito Santo age em nós e ele cria um coração puro, um coração com vontade de servir conforme Jesus Cristo nos serviu. Amém? Então esse é um fundamento importantíssimo. Outro fundamento que eu gostaria aqui de destacar é sobre a maturidade que nós temos que ter. Nós temos que nos posicionar de forma diferente, principalmente eu estou falando para este grupo aqui que tem nos acompanhado há muito tempo. Já foram 58 aulas. É muita aula. E o nosso entendimento, quando nós começamos e quando nós estamos aqui hoje, ele tem que ser totalmente diferente. Se nós estamos praticando as mesmas coisas quando nós começamos a aula há quase 2 anos atrás, e hoje tem alguma coisa errada nas nossas atitudes, no entendimento. Veja, olha essa passagem, são 5 versículos, mas eu gostaria de destacá-lo. Amém? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então veja que Deus ele deu funções para algumas pessoas dentro da igreja. Continuando, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Veja, então Deus ele levantou homens dentro da igreja. Quem são esses homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele levantou esses 5 ministérios aqui que têm a responsabilidade de ensinar os filhos de Deus, de ensinar aquelas pessoas que estão na igreja. Para quê? Para que Deus levantou homens? Para ensinar pessoas, para que essas pessoas, né, cresçam na fé, se amadureçam. Aí vamos continuar aqui, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Veja, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que nos parecer com Jesus Cristo. E Jesus Cristo que é o modelo perfeito de santidade, é o modelo perfeito para todos nós. É este exemplo que nós temos que seguir. Nós temos que nos olhar. Quando nós nos olharmos no espelho, nós temos que ver se nós estamos praticando as mesmas coisas que Jesus Cristo praticava. Pô, Luiz, isso é impossível. Será que é tão impossível? Veja que estes versículos que eu estou dizendo aqui estão falando. Nós temos, né, um corpo de Cristo que tem que estar nos apoiando e trabalhando para nós chegarmos na estatura de Cristo. Continuando. Então, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja, por causa deste conhecimento que foi adquirido, nós deixamos de ser criança e agora nós estamos maduros na fé e nada e vai diminuir, né? Nós não seremos levados por falsas doutrinas, e as falsas doutrinas, a falta de conhecimento pode nos levar à queda. Isso significa o quê? Sendo bem claro, nós podemos perder a nossa salvação se nós deixarmos entrar coisas erradas em nosso coração, que vai muito além simplesmente de ensinos bíblicos, vai até mesmo de mentiras que levam muitas pessoas para fora da igreja. O que eu vejo de pessoas abandonando a igreja porque deixaram entrar em seu coração falsas doutrinas,
mentiras sobre o dízimo, mentiras sobre servir na igreja, mentira do que a igreja pode ser praticada dentro de casa. Todas essas mentiras foram lançadas na vida de muitas pessoas e essas pessoas hoje em dia não caíram na real, não tiveram ali a limpeza do Espírito Santo de Deus ou não quiseram acordar e hoje estão indo por um caminho complicado, para um caminho difícil, onde não encontrarão a redenção. Continuando, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Veja, outra doutrina muito básica que é ensinado. Muitas pessoas têm dificuldade de receber o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho se trata de confessar os seus pecados e ser regenerado e restaurado e perdoado por Deus em nome de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de serem confrontadas com as doutrinas da Bíblia que tratam do pecado. Tem mais doutrinas sobre tratando o pecado, de se arrepender, do que doutrinas de bênção. Mas muitas pessoas têm aversão a isso, infelizmente. Mas o que está falando aqui, a igreja do Senhor precisa ser tratada dessa forma. Falaremos a verdade em amor. A verdade que ele está falando é a doutrina sã, a verdade do arrependimento. Lógico, em amor, sem julgamento, em amor, em correção, em amor. Por que em amor? Porque todos precisam ser transformados e juntos para nós caminharmos nesse barco da predestinação, vamos assim dizer, que vai nos levar até a glória de Deus. E cada vez mais parecidos com Cristo. Né? Não tem um caminho, temos que ser parecidos com Cristo. Amém? Aula um pouco mais densa, aula um pouco mais de conceitos. Se você perdeu algum conceito, você veja de novo essa aula, mande um e-mail, me procure a minha esposa, procure alguém, se você não me conhece, né, ou se você tem vergonha, pergunte de perguntar, que muitas pessoas, né, às vezes ficam preocupadas com vergonha, pergunte para alguém que está participando aqui, que essa pessoa também pode falar comigo para tirar a sua dúvida, tá bom? Última parte aqui da aula de hoje é sobre a armadura de Deus. Então, nós temos que entender que nós estamos numa luta espiritual. Tudo é espiritual. Não existe um vácuo. Ou a pessoa está no lado de Deus, ou a pessoa está no lado do inimigo de Deus, que é Satanás. Não tem um vácuo. Não tem um lado neutro que está em cima do muro, vendo essas duas forças se degladiarem. Nós já sabemos qual que é a força vencedora, é a força do lado de Jesus, que já está escrito, já está predestinado isso, Jesus já derrotou Satanás. Isso é um fato, isso é uma realidade, mas mesmo assim, muitas pessoas escolhem o lado de Satanás porque é um lado permissivo em relação às vontades da carne, enquanto o lado de Jesus é um lado de santidade, onde os filhos de Deus eles lutam com a vontade, contra a vontade própria de satisfazerem os seus desejos, né, carnais, humanos, para viverem aquilo que Deus tem para nós. Um bom exemplo disso não é na aula de hoje, é sobre João Batista, que ele preferiu o lado de Jesus e Deus honrou a vida dele. Mas voltando aqui, nós temos que entender, por isso algumas coisas são importantes que nós temos ensinado sobre oração, sobre jejum, sobre ler a palavra de Deus. Então, nós estamos numa luta contra uma luta espiritual e não contra pessoas, não contra a carne. E eu gostaria de formar esse entendimento hoje na sua vida sobre isso. Efésios 11, 12, só para fazer uma introdução. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então veja, o que governa tudo o que acontece ao nosso redor não são homens de carne e sangue, são coisas espirituais. E aqui ele está falando, vocês precisam estar com a armadura de Deus. Eu pus até um exemplo aqui, a foto de
de um guerreiro, o guerreiro da fé. Isso daqui é muito mais figurativo do que literal, mas é para nós entendermos que se a gente utilizarmos todos os componentes da armadura, nós teremos a vitória em Cristo. Amém? E quais são esses componentes? Vamos continuar. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Veja, tem um tempo do mal, tem uma batalha, mas se a pessoa estiver com essa armadura, com todos esses componentes, essa pessoa permanecerá firme, permanecerá de pé. Continuando assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Veja, o cinto da verdade, ou seja, uma vida sem mentira. A couraça da justiça. O que é justiça? Não é justiça de homens, não é a justiça do juiz, né, do advogado, do promotor, da defensoria pública, não é nada disso. A justiça de Deus é a santidade, vida santa. Continuando, como calçados, usem a paz das boas novas. Veja, fale de Deus para as pessoas. O calçado, o caminhar é para falar de um Deus que vive, que quer restaurar e que tem um caminho de salvação e não um caminho de perdição. Então, todos os guerreiros de Deus têm que estar com isso, conhecer a Bíblia e falar, declarar a Bíblia, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Você está passando por alguma dificuldade, você está passando por algum tormento, e aqui eu não estou para medir o tamanho da dificuldade, não importa. Tenha fé. Tenha fé que Deus vai mudar e Deus vai transformar. Pare de murmurar. Pare de reclamar, porque isso não é fé. A fé não é perguntar o porquê está acontecendo isso, né? É acreditar que existe um Deus que olha por mim e olha por você e tem o poder de mudar. Fé é muito importante. E usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, né, aquele que, né, entregou a sua vida para Cristo, é eleito, está na igreja ali, buscando cada vez mais ser santo, está predestinado à salvação. Então isso é o capacete, ou seja, eu vou me manter firme. É os pensamentos, é o que governa os pensamentos. Eu vou me manter forte, porque Jesus vai me salvar, então eu vou seguir em frente, nada vai me abalar, eu não vou abandonar a igreja, porque teve alguém, por exemplo, que falou mal de mim, ou teve alguém que desviou algum dinheiro da igreja, que fez alguma coisa errada. Não, porque Jesus é maior que isso, ele vai me salvar e eu vou continuar firme aonde eu estou aqui na igreja que Deus me colocou. E pense dessa forma. Isso é fé que será salvo. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que significa isso? Declarar a palavra de Deus, combater as mentiras de Satanás com a palavra de Deus. Nós já vimos isso. Quando Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, depois que ele recebeu o Espírito, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, aonde ele foi tentado. E toda vez que Satanás prometia algo para ele, tentando derrubá-lo, Jesus respondia com a palavra de Deus. E Satanás fugiu dele na terceira vez. Então, esta guerra, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, você conhece a palavra de Deus, você maneja a palavra de Deus. Isso vai ser como uma arma espiritual para a tua vida, para se manter firme. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Pessoal, uma aula de fundamentos importantes, fundamentos básicos, mas tem que ser pilares, alicerces em nossa vida junto com Jesus Cristo. Pilares que os filhos de Deus precisam ter para que eles não sejam enganados. Se você achou a aula muito densa de informação, assista de novo. Mais uma vez eu digo isso, tire as suas dúvidas, mas nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. E este é o propósito
que Deus deu para mim e Deus deu para você. Ser parecidos com Jesus Cristo. E nós temos que, dia após dia, crescendo de glória em glória, nos parecendo com o Senhor. Amém? Vamos terminar a aula de hoje com uma oração. Feche seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, tudo que foi ensinado, tudo que foi liberado nessa noite, encontre morada no nosso coração e que queime uma chama dentro de nós para nós seguirmos e aplicarmos tudo isso em nossas vidas todos os dias. Eu também te peço, Pai, em nome de Jesus, proteja as finanças, proteja a saúde, proteja as famílias, proteja os relacionamentos que estão aqui representados nessa aula, meu Pai. Que a tua mão seja sobre a vida de todos. Guarde os meus irmãos e as minhas irmãs debaixo da tua asa, ó Senhor. Proteja eles do mal. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, pessoal. Foi um prazer estar com vocês nessa noite e até a próxima aula.